Apocalipse capítulo 5. E eu vou ler com os irmãos. A gente está falando da visão de João, dada por Deus. E então, nessa visão, João vê. Começa assim um versículo. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, exaltado, glorificado seja o teu nome, Deus. Senhor, que cenário é esse, Deus? De adoração profunda a ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, proporciona neste ambiente, Senhor, um ambiente cheio da tua glória, onde também possamos contemplar a tua beleza, Pai. A beleza que há na tua santidade, Senhor. Me usa com poder e graça, Deus. Com poder e graça, Senhor, nesta noite, ó Pai, para transmitir, Senhor, as tuas verdades, ó Deus, as tuas promessas, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para este tempo, para esta noite, para este momento, Pai, na vida de cada um que colocou os seus pés aqui nessa casa de oração, em nome de Jesus. Assim eu te oro, Pai. Amém. Irmãos, que texto tremendo é esse? Quando a gente fala em Apocalipse, nós logo associamos o livro como algo que vai tratar das coisas futuras, dos eventos futuros, né? Daquilo que está por vir.
Mas o Apocalipse não se resume, não se restringe tão somente a isso. O Apocalipse é o livro da revelação, a revelação da pessoa de Cristo. No capítulo 1, você pode ver quando João é convocado, quando João, ele é chamado por Deus, e quando João, então, se vira e que vê aquele Jesus glorioso. Apocalipse é a revelação da glória de Jesus Cristo. Também conforme os comentários de Hendrickson, que é um teólogo famoso, ele nos coloca que Apocalipse é o livro das coisas que parece que são, mas na verdade não são. Como assim? Apocalipse mostra cenários de destruição, de perdas, de perseguição, de forma que quando você vislumbra toda aquela narrativa, você acha que aquilo é o fim, quando na verdade, no final se apresenta um Jesus glorioso, um Jesus vitorioso, uma igreja triunfante. E quantos de nós nos deparamos com a realidade de que parece que está tudo perdido, de que parece que está tudo destruído, de que parece que não há solução, mas na verdade eu quero dizer a você que esse não é o fim. Esse não é o seu fim. A sua história não está sem rumo. Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 4, que não devemos nos ater pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque as coisas que vemos, elas são temporais, mas aquilo que nós não vemos, elas são eternas. Nós devemos refletir sobre os nossos problemas à luz da perspectiva da eternidade. E quando recebemos essas verdades, de que a nossa tribulação do tempo presente não se compara com o peso de glória que está por vir, nós alimentamos nossa alma, nós alimentamos nosso espírito com promessas que são infalíveis. Irmãos, apesar também do cenário em que João se encontrava, João, quando escreveu o Apocalipse, ele se encontrava preso, ele tinha sido banido, se encontrava numa ilha, isolado, ele foi calado, ele foi silenciado, ele foi abandonado. Mas mesmo diante de um ambiente tão sombrio, Deus se manifestou de uma forma gloriosa para ele. O que é que eu quero dizer para você? Que aquilo que parece que está perdido, destruído, sem solução, pode ser transformado em uma excelente oportunidade de vermos a manifestação do extraordinário de Deus. Está doendo? Está difícil? Está angustiando? Está entristecendo? Mas olha, comece a enxergar isso como uma oportunidade de algo que Deus tem para manifestar, para se revelar a você. Imagina, queridos, imagina que situação que esse homem se encontrava numa prisão, num isolamento. Mas o exílio em que ele se encontrava tornou-se uma porta aberta para que ele contemplasse os céus. Foi nesse ambiente que ele teve a mais profunda experiência de contemplar a beleza desse Deus. Devemos estar atentos a isso. Como não esquecer o que aconteceu com Mesaque, Abednego e Sadraque, ali naquela fornalha, que parecia ser a morte, que parecia ser o fim, mas foi no lugar de destruição, de morte,
que Deus se manifestou, que o sobrenatural de Deus pode ser contemplado. E toda uma nação conheceu de que Ele era um Deus que livra. Essa situação foi usada para revolucionar uma nação pagã, irmãos. Que coisa tremenda. Como Deus pode usar situações de tragédia para se tornar triunfos para o louvor da sua glória. E aí, mais na frente do livro, então João começa a contemplar a beleza desse Jesus. E o interessante é que João, que teve essa revelação, foi o mesmo que escreveu o Evangelho. E no Evangelho de João, a gente pode perceber que Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. E agora em Apocalipse é o Pai que revela o Filho, através das visões. E como se dá essa revelação? Como é que esse Filho é revelado? Será que esse Filho é revelado como um servo lavando os pés de seus discípulos? Será que esse Filho, queridos, é revelado como aquele que estava com suas mãos atadas e seus pés pregados numa cruz? Será que esse Filho é revelado como aquele a quem os homens escondiam o seu rosto? Será que esse Filho, ele é revelado como aquele que se encontrava com seu rosto desfigurado numa cruz no madeiro? Como esse Pai agora revela esse Filho? Não, queridos, absolutamente não. Esse Filho, ele é revelado em Apocalipse, capítulo 1, como alguém em que em seus cabelos não existe mais sangue, mas eles são alvo como a neve, em que o seu olhar não está decaído, não está sofrido de dor, mas tem chama de fogo, em que os seus pés não estão presos num prego, numa cruz, mas são semelhantes a um bronze polido, queridos. É o Jesus glorioso, que sua voz não está fraca, não está embargada pela sequidão da sua boca. Não, queridos, mas a sua voz é como um som de muitas águas. O seu rosto não está desfigurado mais, não. O seu rosto é reluzente, ele brilha como o sol do meio-dia. É o Jesus glorioso, é o Jesus vitorioso, que deve ser contemplado pela igreja do Senhor, pela sua igreja, para que em nós possa produzir a esperança da glória. É esse Jesus que é revelado pelo Pai. E João contempla esse Jesus na sua visão. Ele vê essa figura gloriosa. Mas antes de ver, ele vê 7 candelabros. E o que isso representa a igreja? E Jesus estava no meio dessa igreja. E essa igreja, e Jesus é visto também através dessa igreja. E em sua visão, lá no capítulo 4, agora João é levado a contemplar o trono de Deus. E quando ele contempla aquele lugar, ele vê um lugar esplendoroso, ele vê um lugar glorioso, ele vê um mar que não tem águas, mas, como diz aqui, é semelhante ao cristal. E também, no meio do trono, em volta do trono, existem 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Além dos 4 seres viventes que representam toda a criação, também existem os 24 anciãos, que representam a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento.
E todos ali o adoravam, o contemplavam, entronizavam acima de todas as coisas, incansavelmente. Irmãos, você está entendendo que quando a gente se encontra diante da glória de um Deus tão majestoso, a única coisa que nos resta é adorar? A única coisa que nos resta é nos prostrarmos? De tão grande e imensa que é a sua glória? Você está entendendo de que eu estou falando? Desse Cristo que se despiu um dia de toda a sua glória, se fez homem, morreu, sofreu, mas ressuscitou, com vida, com vitória triunfante sobre a morte. Era esse Jesus que os 4 seres viventes, os 24 anciãos estavam contemplando ali naquele lugar, nesse trono de glória. E no capítulo 5, o texto que nós lemos agora, João vê então alguém sentado nesse trono, e com ele, na sua mão, estava um livro. Que livro é esse? Esse livro era escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Irmãos, esse livro representa o livro da história, o livro da história da humanidade, que está escrito toda a nossa trajetória aqui nessa terra. Sabe aquela lágrima que você derrama sobre os seus olhos e que ninguém vê? Está registrado nesse livro. Sabe aquela angústia que você sente e que ninguém sabe? Está registrado nesse livro. Sabe aquela situação que você se depara e que lhe traz medo, angústia e dor? Está registrado nesse livro. Sabe aquele diagnóstico que revela para você que a medicina é tão limitada para resolver o problema? Está registrado nesse livro. É o livro da história da humanidade, é o livro da história das nossas vidas. Mas tem um problema. Um anjo forte grita, proclama em grande voz, e diz assim: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aquilo angustiava João, e João chorava muito. Sabe, queridos, às vezes estamos olhando para esse livro com o nosso olhar terreno, com o nosso olhar limitado, impotente. João começa a chorar, porque ele vê a impotência do homem em ter o controle desse livro. Por isso que nem no céu, nem anjos, nem querubins, nem serafins, nem na terra, nem o mais poderoso dos homens, o mais inteligente ou intelectual que possa existir, ninguém é capaz de abrir esse livro, nem debaixo da terra, nem os demônios, nem os seus espíritos, ninguém é capaz de abrir esse livro. Apenas um é capaz de abrir esse livro. E aí foi quando o ancião disse, e veio um consolo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E aí vem a finalidade da vitória. Olha a finalidade da vitória, queridos. Eu estou dizendo para você que o leão da tribo de Judá, aquele que da tribo de Judá foi escolhido para trazer esperança para o mundo, eu estou dizendo para você que a raiz de Davi, que o seu reinado é descendente do rei Davi, como promessa de Deus lá nas profecias passadas. Eu estou dizendo que ele é digno sim de abrir o livro e os seus 7 selos, desvendar os mistérios da nossa vida, ter o controle e o
rumo da nossa história. Ele é digno de abrir o livro. Não sou eu, não é a ciência, são as políticas, não são os sistemas que esse mundo possa oferecer, não. Mas é um Deus todo-poderoso, que o Cordeiro que venceu a morte é digno de abrir o livro e de trazer o controle e o governo sobre a minha história e a sua história, sobre essa igreja, sobre essa nação. Ele é digno de abrir o livro. Irmãos, quando a gente reflete sobre essa necessidade de alimentarmos nossa alma com a esperança do porvir melhor, eu me lembro das atrocidades e dos absurdos de algumas ideologias. E dentre elas eu quero destacar aqui, porque está na moda aí, eu tenho como líder dessa igreja, junto com meu esposo, essa responsabilidade de alertar você. Tantos defendem as ideias marxistas, mas a gente vê que Marx defendia que a religião era o ópio do povo, porque ele entendia que por a gente ter essa esperança, pelo fato do cristianismo crer num Deus que tem o controle da história, nós estávamos mascarando a nossa dor e o nosso sofrimento e nos tornando cada vez mais vulnerável à opressão. Como é que eu posso defender a ideologia, a teoria de alguém que diz que Deus é uma criação da nossa mente, da mente humana, queridos? Como eu posso defender alguém que não entendia, que não compreendia o poder e a majestade daquele que nos trouxe à existência e que a Ele pertence toda a glória, todo o domínio, todo o louvor para todo sempre, eternamente, amém? Como eu posso defender a teoria de alguém que não conhece essas promessas que são infalíveis e que hão de ser cumpridas na vida da igreja? Como eu posso defender, queridos, alguém que despreza o meu Deus, alguém que rejeita a fé no meu Deus? Não podemos nos equivocar nem nos deixar ser enganados com as mentiras que circundam o nosso mundo, nosso tempo. João se desesperou quando viu o livro. João se angustiou, João chorou. Porque não entendia, não compreendia como que a história iria se finalizar. E muitas vezes nós ficamos assim como João. Nós olhamos a nossa realidade, olhamos a nossa história, o livro da nossa história, nos desesperamos, nos colocamos a chorar. Mas a nossa história não está sem rumo, a nossa história não está sem controle, queridos. A nossa história não está sem controle. Mas quando João foi consolado de que o Cordeiro estava no controle do livro, ele passa a contemplar a adoração nos céus. E vê ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, adorando ao Senhor. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fosse morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, esse é o Cordeiro de Deus. Mas você sabe que antes desse Cordeiro ser o Messias vencedor, ele antes foi o Messias sofredor. Antes de se apresentar a figura do leão, ele foi cordeiro, porque se sacrificou por mim e por você.
Mas Jesus, Ele é glorioso, Ele é majestoso. E eu queria colocar para você e reforçar com você as 4 perspectivas que podem ser encontradas nessa figura do Cordeiro. E a primeira delas é a perspectiva da salvação. O Cordeiro como sacrifício. O Cordeiro como alguém que se entregou, como alguém que veio para trazer a restauração, a reconciliação da humanidade com o seu Deus, com o seu Criador. Esse relacionamento que tinha sido quebrado pelo pecado, era necessária a morte de um cordeiro puro, sem mácula, para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso ao Pai, ao Deus da nossa criação. E o interessante é que em Gênesis 22, o cordeiro substitui Isaac, ou seja, o Cristo oferecido para o indivíduo. Em Êxodo 12, 3, na saída do povo do Egito, o cordeiro ele é oferecido para salvar uma família. Em Isaías 53, o cordeiro é oferecido para salvar uma nação. Mas em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a sua ação ela é abrangente, a sua unção ela envolve toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos trouxe a salvação. É por causa dele que estamos aqui nessa noite. É por ele que devemos nos entregar de corpo, de alma, de coração, por tudo que ele fez por nós. E nada que façamos por ele vai ser tão grandioso diante daquilo que ele operou em nós. O que somos diante desse amor, como foi cantado aqui nessa noite. O que somos diante dessa graça derramada, tão imperfeito que somos, que nem valorizamos muitas vezes esse ato de graça, de entrega, de compaixão, de misericórdia. Porque se a cada dia nós alimentarmos a nossa mente, o nosso entendimento com essa verdade, por esse amor, como nosso coração seria cada vez mais transbordante de sua presença, porque o que nos impulsiona na vida deve ser tão somente buscá-lo em espírito e em verdade, e nos entregarmos a esse amor. Uma outra perspectiva do Cordeiro é que ele está no controle da história, como foi falado. Ele tinha 7 chifres, que representam autoridade, poder, sua onipotência, queridos. O Cordeiro que controla a sua história, ele é onipotente. Ele é descrito como com 7 olhos. Isso significa a sua sabedoria e discernimento. Ele é onisciente. Ele sonda o teu coração. Ele sonda a tua mente. Aquilo que está no mais lugar secreto da sua alma é visto por Ele. É contemplado por Ele. Nada fica oculto aos olhos dEle, queridos. Ele sonda o seu coração. Não adianta muitas vezes a gente querer mostrar que é algo, quando na verdade aquele que mais interessa com que nos apresentar, de forma que a gente se apresente com coração sincero e contrito, Ele nos conhece, Ele nos vê, o intuito, a motivação do nosso coração, aquilo que impera como verdade nas nossas vidas,
o nosso real compromisso com Ele. Queridos, diante de um Deus desse majestoso, nós devemos rasgar, nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos, dos nossos egoísmos, do nosso individualismo, daquilo que tenta ocupar aquele lugar que pertence tão somente ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes estamos ocupando um lugar que pertence a Ele com tantas outras coisas, queridos? Perdemos de ter essa concepção, essa compreensão do que Ele é, da sua glória, da sua majestade, do que Ele representa para nós. Ele está presente na nossa história, Ele tem um controle da nossa história, além da autoridade, além da sua onisciência. Ele também é onipresente, porque o texto diz que o Cordeiro também tem 7 espíritos, enviados por toda a terra. Os 7 espíritos significa a plenitude do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que passou a habitar em nós, porque um dia esse Cordeiro foi morto. Esse Espírito Santo que fez morada em nós, porque apesar da nossa condição de pecado, de morte, Ele nos trouxe vida e passou a habitar e a fazer morada em nós. Devido a todos os seus atributos. Só Ele pode, em meio a esses sofrimentos, as perseguições, as mortes, nos oferecer e nos garantir a vitória. Nos dá o escape necessário, que tanto almejamos, que tanto ansiamos. Em Apocalipse 17:14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Irmãos, olha a identidade do Cordeiro. Ele é o Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Você está ligado, alinhado a esse Cordeiro? Esse Cordeiro faz parte da sua vida, da sua devoção, da sua adoração. É esse Cordeiro que guia os seus passos. É esse Cordeiro que tem o poder de governar o livro da sua vida. Ou você não precisa disso porque os seus conhecimentos são suficientes para lhe dar as respostas que você precisa? Ou você não precisa dele porque você tem tanta pressa para receber a resposta que você prefere fazer do seu jeito? Como você tem deixado esse Cordeiro nortear o seu caminho? Você tem se colocado na condição de dependência daquele que pode todas as coisas no seu viver? Ou você não tem o tempo suficiente para se colocar diante dele e se quedasse? Porque eu quero dizer a você que você hoje só respira e só está aqui porque foi Ele quem te deu vida. Irmãos, tenha essa compreensão de quão dependentes nós somos desse Cordeiro. Até quando João não viu ele se apropriar do livro, aquilo trouxe desespero, sim, queridos, porque nossa vida, quando não tem o controle de Deus, ela fica sem rumo, ela fica sem direção. Mas quando o Cordeiro toma um controle, pode ter certeza que o final dela já está delineado nos céus, e que esse final será triunfante de vitória em nome de Jesus, porque é isso que Apocalipse nos garante, queridos. Esse é um livro de força, de coragem, de perseverança, de fé, de esperança, porque ele demonstra toda essa realidade de dor, mas no final nós iremos ser levados para um lugar onde não vai existir mais choro, onde não vai existir mais pranto, onde não vai existir mais perdas, onde não vai existir mais dor.
mas conforto e alegria, paz plena e eterna com o nosso Deus. Uma outra perspectiva do cordeiro é a adoração. Como eu tenho falado aqui, quando o cordeiro toma posse do livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, passam a adorá-lo. E não só ele, depois os anjos, milhões e milhões e milhares dele, começam a proclamar em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E aí vai toda adoração, como tem sido a sua adoração a esse cordeiro, queridos. Você tem exaltado a majestade dele. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, sabedoria, a força, a honra, glória, e poder e louvor. Mas a adoração continua. E agora ela continua com toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há. E agora todos o adoram, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Irmão Vieira, vem cá. Irmãos, quando a gente está diante de um Deus glorioso como esse, nós não podemos ficar calados. Além dele ser o autor da nossa salvação, além dele ter o controle da nossa história, além de ele ser digno de toda a nossa adoração, ele também nos conduz à eternidade. Ei, há esperança para nós. Nossa vida não se resume a essa dimensão terrena, a esse olhar limitado. Vai muito mais além as promessas que o Senhor tem guardado e reservado para nós. E Ele é fiel para cumprir, porque Ele não mente. Esse cordeiro nos conduz para a eternidade. Você consegue alcançar isso, essa verdade, queridos? Tanto é que Apocalipse termina com as bodas do cordeiro. Quem é a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? A noiva tem se preparado para receber esse cordeiro? A noiva tem se preparado para fazer parte dessa grande festa? Você tem se preparado, queridos? Queridos, como você tem se colocado diante desse cordeiro? Como você tem levado a sua vida? Que importância ele tem tido na sua vida? Quando acontecer esse casamento, será o tempo em que a nova Jerusalém descerá do céu. Nela não haverá templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nem precisará do sol nem da lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
Ao Cordeiro foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Só Ele tem autoridade sobre sua vida, sobre sua história. Ele é quem define os desígnios da sua vida, queridos. Por mais que você não esteja entendendo nada, por mais que você se questione, por mais que não haja compreensão, não está perdido. Nessa situação, Ele vai manifestar o seu extraordinário. Ontem, quando os irmãos estavam aqui orando, veio um aqui em oração e abrindo a sua boca, disse: Senhor, quem diria que eu estivesse aqui levantando a minha voz em adoração a Ti? Quem diria que a minha família estivesse restaurada hoje? Quem diria que eu estivesse vivo aqui na Tua casa para Te exaltar? Quem diria? Porque aquilo que parece que não é, que é, não é. Quantas palavras você já escutou a seu respeito? Que você não tinha jeito? Que você não tem futuro? Quantas palavras não já foram lançadas contra você? E pareciam que eram verdades absolutas. Não, queridos, não são verdades absolutas. Porque as verdades absolutas ao seu respeito, a respeito da sua casa, da sua história, estão escritas pelas mãos do Cordeiro de Deus. Queridos, você tem uma caminhada longa aí, cristã. Você acha que já experimentou de tudo e que não precisa de mais nada? João teve essa experiência, mas ele tinha sido um discípulo, tinha caminhado ao lado do mestre, e mais o discípulo amado. Mas não parou por aí. Pastor Ismael não parou por aí. Tinha mais coisas para acontecer. Tinham mais promessas para serem cumpridas. Tinha mais experiências para serem vivenciadas. Não parou por aí. Eu não sei quanto tempo você já tem de vida cristã ao lado desse Deus glorioso, majestoso, que a gente pode cantar assim: digno és de glória e louvores. Te adoramos, Peraí, ó você vai imaginar agora, diante do trono da graça, e Hebreus até faz esse convite à igreja dele, à igreja do Senhor: aproximemo-nos do trono da graça. Você vai contemplar esse trono, você vai contemplar o Cordeiro no centro desse trono, não mais com o rosto desfigurado numa cruz, não mais com seu olhar decaído, mas você vai imaginar alguém muito glorioso, um ser majestoso, e que apesar de toda a majestade, Ele lhe ama de uma forma incondicional. E você vai contemplar essa cena, e eu tenho certeza que você tem um coração adorador, e você vai começar a dizer assim para Ele: digno és de glória.